Shalom Adonai, queridos irmãos, sejam bem-vindos a este canal. Durante o discurso de Estevão no Sinédrio, após confrontar o sumo sacerdote e os fariseus com o fato de que eles estavam a completar a medida de iniquidade de seus pais ao perseguirem e matarem os profetas do Senhor, uma afirmação nos desperta certa curiosidade. Teria Israel recebido os mandamentos por intermédio de anjos? Sim, de fato é isso que Estevão, a testemunha do Senhor, menciona em Atos 7, verso 53. E talvez a primeira coisa que nos vem à cabeça sobre isso são os fatos que ocorreram no Monte Sinai, onde o Senhor, com seus próprios dedos, escreve nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Mas estaria Estevão falando desse evento específico? Como entender essa afirmação? Primeiramente, temos que entender que não é apenas Estevão que está citando isso, mas o escritor de Hebreus diz o mesmo em Hebreus 2, verso 2. Vamos dar uma olhada? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, versos 2 e 3. E não apenas encontramos essa afirmação na Epístola aos Hebreus, senão que também o apóstolo Paulo disse isso aos Gálatas no capítulo 3, versos 19 ao 20. Preste atenção. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Então veja, a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, aqui se referindo a Moisés. No discurso de Estevão ele diz acerca disso, Atos 7, versos 37 e 38. Acompanhe comigo. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Para entender melhor sobre o que Estevão, Paulo e o escritor de Hebreus estão falando, vamos ver o que este medianeiro da lei diz a respeito disso. Deuteronômio 4, versos 10 ao 13. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura humana. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Note que aqui Moisés está narrando a ocasião do recebimento dos 10 mandamentos. Ele dá detalhes acerca das nuvens, da escuridão, da voz do Senhor e da escrita nas tábuas de pedra. Agora preste atenção, que ele vai citar os preceitos que o Senhor lhe deu para passar ao povo que possuirá a terra prometida. Aqui já não trata mais dos 10 mandamentos escritos pelo próprio Senhor nas tábuas de pedra, mas da própria lei dada ao povo de Israel, aquelas 613 mitzvot. E se os 10 mandamentos visam dar uma constituição de como o povo deve se relacionar com Deus e com o seu próximo, as 613 mitzvot podem ser consideradas uma ramificação dos mandamentos que, além dos preceitos gerais, conterão aplicações exclusivas para o povo de Israel por motivos óbvios, como por exemplo, comer matzah em Pessah. Não está nos 10 mandamentos, mas está presente na lei, e fala de uma realidade em que a retirada do fermento do alimento é apenas um símbolo da retirada da contaminação que nos afasta de Deus. Então, depois de receber os 10 mandamentos, Moisés em seguida diz assim em Deuteronômio 4, verso 14: Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir.
Portanto, quando Estevão diz, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes, ele está se referindo não aos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra, mandamentos estes que eles também quebraram, mas refere-se à lei, às 613 mitzvot que dariam ao povo orientações diversas, ensinando-os a proceder com detalhes acerca de cada ordenança que eles receberam, incluindo as festas. Ali não foi a mão de Deus escrevendo em tábuas de pedra, mas o Senhor com miríades de anjos lhe comunicando os preceitos. E como podemos verificar isso nas Escrituras? Abra comigo em Deuteronômio 33. Isso só é relatado por Moisés na sua bênção final. Vejamos o que ele disse, a partir do verso 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá as tuas palavras. Deuteronômio 33, versos 1 ao 3. Neste evento, Moisés recebe a lei, sendo os profetas que Deus levantaria, a começar por ele mesmo, Moisés, os que fariam o povo zelar pelo cumprimento da lei, os reparadores das brechas do povo, os endireitadores de suas veredas, tal como o Senhor disse a Isaías. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. E um pouco mais adiante diz, teus descendentes edificarão os lugares que estiverem desolados, lançarás os fundamentos de muitas gerações e te chamarão de restaurador das veredas que tornarão o país novamente habitável. Isaías 58, verso 12. Portanto, quando Estevão lembra àqueles fariseus que eles estavam perseguindo os profetas de Deus, tal como seus pais perseguiram, e assim eles se tornaram traidores e assassinos, diz acerca daqueles que receberam a lei por ministério de anjos, ou seja, ao povo para o qual veio o Messias. A lei e os profetas foram dados ao povo para os guardar, mas eles invalidaram a aliança que Deus renovou por meio do Cristo, seu Filho, tal como profetiza Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versos 31 ao 33. Então, ficou claro o porquê Estevão, Paulo e o escritor de Hebreus falam acerca de mandamentos que foram entregues por meio de anjos ao medianeiro Moisés? Mas agora aquela aliança que foi quebrada deu lugar a uma nova aliança firmada no sangue do Cristo, Cordeiro dessa Páscoa que nos cobriu as iniquidades, levando sobre si os nossos pecados. E aqueles que antes estavam postos em escravidão à lei, para que pudessem viver, hoje a liberdade foram chamados a crucificarem a sua carne com o Cristo, deixando que o Espírito de Deus os conduza a serem imagem e semelhança do Altíssimo, por meio do medianeiro Yeshua, chamado Jesus, a imagem do Deus invisível. Espero que você tenha sido mais edificado neste devocional. Nos vemos no próximo estudo. Shalom Adonai.